No Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante, eu quero pedir que você preste muita atenção nesse texto, que é muito conhecido de todos, que é muito conhecido de todo aquele que estuda a palavra, que lê a palavra, não é? Ou que costuma prestar atenção assim naquilo que vem sendo ministrado, vem sendo pregado na igreja. Nós muitas vezes, nós pastores, citamos esse exemplo, falamos desse texto. E não é, portanto, para a maioria nenhuma novidade, mas é em cima disso que eu quero nessa noite compartilhar uma palavra junto com a igreja. E eu disse para o pastor Daniel, quando ele me fez o convite, né, eu disse para ele assim, olha, a mensagem que eu prego é uma mensagem feijão com arroz. Né? E ele disse, não, mas feijão com arroz é bom. E feijão com arroz não faz mal para ninguém. Então, bom, então vamos comer um feijãozinho com arroz nessa noite, mas abençoado por Jesus. Amém? João capítulo de número 8, versículo 1 em diante, diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? E eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E visto que continuavam a perguntar-lhe, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e lhe perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, eu também não te condeno. Agora, vá e não peques mais. Amém? Em outra tradução diz, vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Meus amados irmãos, eu quero nessa noite falar para você a respeito desse texto. Algumas coisas, na verdade, muito simples. Porque essa história, ela é uma história, como já disse anteriormente, muito conhecida da igreja. É, sem dúvida, talvez uma das mensagens mais pregadas. Eu acho que quando uma pessoa começa a pregar, geralmente ela vai acabar um dia ou outro pregando essa mensagem. Porque ela é uma mensagem muito bonita. Ela é uma mensagem inspiradora. E perceba você que é tão conhecida essa palavra, que a frase de Jesus hoje é usada como um jargão popular. Quem de nós aqui nunca disse, quem não tem pecado, tire a primeira pedra? Quem aqui já ouviu isso fora do contexto da igreja? Levanta a mão que eu quero ver. Viu só? Agora ainda atualizaram, né? Mudaram um pouco. E agora eles dizem, e até cantam, que quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Mas só para você ter uma ideia de quão conhecido é isso. São frases de Jesus que estão dentro do contexto da vida de uma mulher perdida. Da vida de uma mulher que estava arruinada. Então não são somente cristãos que conhecem esse texto. Não são somente cristãos, filhos de Deus, que conhecem essa história. E essa história é a história de uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Interessante que levam essa mulher até Jesus.
Mas eu pergunto para você, é possível cometer um adultério sozinho? Sim ou não? Não. Tinha que ter um homem ali junto. Não tinha. A lei de Moisés diz que ambos deveriam ser apedrejados. Nós vamos encontrar isso na lei. Aquele que for apego em adultério deveria ser apedrejado. Mas aonde estava o homem? Cadê a outra parte? Cadê o outro participante do adultério? Ele não aparece. Talvez fosse inclusive um daqueles fariseus, não sei. Mas o fato é que levam aquela mulher. E eu acredito que não a levaram carinhosamente. Eu creio que ela foi conduzida. E ser conduzida é diferente de ser levado carinhosamente. Talvez arrastada pela cidade, porque no furor, na raiva, na ira, de ter surpreendido a criatura no ato, um ato imoral, um ato feio, um ato na época considerado criminoso. Então ela é arrastada pelas ruas, e ela é levada até Jesus, porque diz o texto, os fariseus tinham uma estratégia, eles tinham um planejamento, eles tinham uma ideia. A ideia deles era levar aquela mulher nessa situação. Provavelmente eles esperaram por isso. Provavelmente eles calcularam isso, eles planejaram isso. Como sabiam que aquela mulher iria estar adulterando naquele dia, naquela hora e naquele lugar? Então eles a surpreendem e a arrastam até Jesus. E a estratégia deles era muito clara. Nós precisamos de um argumento para desmascarar Jesus. Nós precisamos de um argumento para fazer o povo duvidar dele. Nós precisamos desacreditar Jesus publicamente. Essa era a ideia daqueles homens. Eles não levam aquela mulher até Jesus por misericórdia dela. Talvez alguém convidou você para vir aqui por amor a você, por misericórdia a você. E isso é maravilhoso. Talvez você sonhe em trazer sua família para a casa de Deus por amor, por misericórdia. Mas não era o caso dessa mulher. Ela não foi trazida por amor, pastor Daniel. Ela não foi trazida por misericórdia. Ela foi usada. Mais uma vez, ela estava sendo usada. Fora usada durante o ato do adultério. E agora, mais uma vez, ela é a isca. Você entende isso? Ela é a isca para pegar Jesus, para desmentir Jesus, para enrolar Jesus, para fazer Jesus perder a razão, para fazer Jesus negar a Deus. Então eles tinham uma estratégia. E a estratégia deles, na cabeça deles, dos fariseus, que viviam atrás de desmascarar Jesus e mostrar que Jesus não era o Filho de Deus, na cabeça deles era o plano perfeito. Na mente deles, irmão, era o plano melhor. Por quê? Porque se Jesus dissesse que eles podiam apedrejar, e aí a lei de Moisés dizia isso, eles chegam e dizem, olha, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. E tu, o que tu nos diz a respeito disso? Se Jesus tivesse dito que eles poderiam apedrejar, ele estaria impondo uma sentença sobre ela que somente o império daquela época podia impor. Nenhum outro homem podia condenar à morte. Não era assim.
peguei o meu amigo, peguei o meu irmão cometendo um crime e agora eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Não, não era dessa forma. Era necessário levá-lo a juízo. Jesus foi levado a juízo. Era necessário haver uma sentença, uma autorização para que então essa pessoa fosse apedrejada. Havia uma série de coisas a serem feitas antes do apedrejamento, se esse fosse o caso. Se Jesus diz, podem apedrejar, ele está se colocando acima da lei dos homens. Ele seria pego. Se Jesus dissesse para não apedrejar a mulher, ele estaria quebrando a lei de Moisés, ele estaria indo contra aquilo que a lei de Deus dizia, porque a lei dizia que essas pessoas deveriam ser apedrejadas como punição pelo seu pecado. Então preste atenção na armadilha. Se ele diz apedreja, ele está se levantando acima da lei dos homens. Se ele diz não apedreja, ele está indo contra a própria lei do Pai, a lei de Deus. Se Jesus autorizasse aquele apedrejamento, ele também iria contra os princípios do seu próprio ensino. Porque o que Jesus prega para nós? Perdão, amor, misericórdia, graça. Quem aqui é fruto da graça de Deus? Levanta a sua mão e dá um aleluia. Quem pode aplaudir a graça de Deus? Quem pode aplaudir Jesus? Essa é a mensagem do reino. É isso que Jesus vem anunciando, mas se agora ele manda apedrejar, eles poderiam dizer, tá, e aí? Cadê o amor? Cadê a graça, a misericórdia, a bondade? Cadê o perdão? Você condenou essa pecadora. Mas também há um outro detalhe importante, que se Jesus não autorizasse aquele apedrejamento, ele estaria ferindo a lei moral de Deus. Seria como que passar a mão por cima. Então havia na cabeça dos fariseus, ele não tem saída. E eu quero te dizer, meu amado irmão, que é exatamente assim que o diabo muitas vezes trabalha. Contra a sua vida, contra a nossa vida, contra a vida da igreja. Arma situações e ele próprio acredita que você não tem saída. E sabe qual é a maior estratégia? Talvez, não sou o dono da verdade, mas talvez seja a maior estratégia do diabo para nos vencer. É trabalhar para que a gente acredite de que não há saída. Ele planta isso. Ele introduz isso em nós. Ele lança esse argumento, ele lança essa ideia, ele lança comprovações, ele lança fatos. Ele lança argumentos sólidos para que você olhe para a sua casa, para a sua família, para a vida dos seus filhos, você olhe para o seu casamento, você olhe para os seus negócios, você olhe para a sua vida financeira, você olhe para o ministério que Deus te deu e você chegue à conclusão, não dá mais, não tem mais jeito, não tem mais saída, eu estou perdido, não tem escape para mim. Eu conheci pessoas que tiraram a vida. Dentre elas, alguns eram pastores. Porque eles chegaram ao ponto de acreditar na ideia de que não há saída. Eu quero te dizer uma coisa para você que pertence à igreja de Cristo. Você tem a mente de Cristo e você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro do seu coração. Ele mora em você. Você é casa móvel, você é motorhome, você é casa de Deus. Deus anda onde você está. Não acredite que Deus fica plantado dentro de 4 paredes esperando você chegar. Quando você sai daqui,
Oh, aleluia, a glória de Deus vai junto com você, aleluia. Por isso que a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque quando você se move, quando você caminha, onde você vai, a presença de Deus vai junto, Ele habita você. Você é conduzido, você é dirigido pelo Espírito de Deus. A presença de Deus habita a sua vida. Então, como que podemos acreditar que não tem mais saída? Essa não é a mentalidade de Deus. A palavra de Deus diz que o Deus que permite a luta, o Deus que permite a prova, é o mesmo Deus que tem o escape, que tem a saída. E eu quero te dizer nessa noite: Deus tem o escape para a tua vida, Ele tem a saída para a tua vida, Deus tem a resposta para a tua vida, Deus tem a mudança que a tua família necessita, Deus é a transformação da tua casa, Deus é a transformação da tua vida, Deus é a salvação desse bairro, dessa cidade, Deus é o enchimento e o transbordamento desta casa. Então essa é a estratégia. Os fariseus estavam convencidos que não tinha mais saída. Eles: pegamos Jesus, temos o plano perfeito. Dá uma olhadinha para o irmão que está perto de você, para a irmã, e diga para ele: o plano perfeito somente o Senhor tem. O plano perfeito não é o do diabo. O plano perfeito é o plano de Deus. E eu quero te mostrar nessa noite de uma maneira muito simples, e o Espírito Santo me inspirou quando eu estava preparando a mensagem. Mas de uma forma muito simples, quase que infantil. Eu quero te mostrar algo nesse texto. As coisas do Espírito, elas são assim, irmãos. Se você tem um coração de criança, o reino do céu é aberto para você. Amém? Eu creio nisso. Eu vivo isso. Eu às vezes estou dirigindo o carro e adorando ao Senhor. Em alguns momentos, quando eu estou sozinho principalmente, eu tenho que parar o carro, porque a glória de Deus enche o carro e eu começo a me derramar na presença dEle. E é assim que eu vivo, e é assim que eu ando, e é assim que eu me movo. Eu quero que você preste atenção nisso. Jesus, quando os fariseus pensaram que Ele não tinha saída, quando eles pensaram que Jesus não tinha resposta, Jesus tinha não só uma resposta, como Ele tinha a melhor resposta. Jesus tinha a melhor resposta. Quando Jesus foi questionado: o que tu acha que a gente deve fazer com essa mulher? A primeira coisa que Jesus fez, presta atenção nisso. Ele diz a Bíblia, Ele se inclinou até o chão. E Ele começou a escrever na areia. Eu quero dizer para você que quando você não souber o que fazer, quando você olhar para a sua vida e você só vê destruição, quando você não enxergar uma saída na sua vida, quando você olhar para o contexto da sua vida e você só vê coisa ruim, quando você olhar ao seu redor e tudo que você enxergar for situações difíceis, quando não tiver nenhuma resposta clara, óbvia, quando aparentemente você não achar a saída, o melhor que você tem a fazer é se inclinar, é se curvar, igreja, é ir para o pó. Isso significa humilhar-se diante de Deus. O caminho mais curto para o céu se chama oração. O caminho mais curto até o trono da graça de Deus é a oração. Você pode fazê-la em qualquer ambiente, em qualquer momento, em qualquer circunstância, com ou sem dinheiro. Você pode estar dirigindo, caminhando, você pode estar deitado de joelhos, sentado em pé, andando. Você pode estar tomando seu banho, seu café, almoçando. Quando você se inclina diante do Senhor, quando você se propõe a se curvar diante da sua majestade
soberania. O céu se abre sobre a tua vida. Em toda a história da humanidade nós vimos grandes homens de Deus em situações irreversíveis, em situações complicadíssimas. Eles oraram, eles se curvaram, eles se inclinaram. Nós vimos na Bíblia homens como Abraão, homens como Isaac, homens como Jacó, homens como Moisés, como Elias, Eliseu, homens como Davi, Elias, Jeremias. Foram homens que conheceram o caminho da inclinação, o caminho da prostração. Tantos outros homens que oraram a Deus quando não sabiam o que tinha que fazer. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai para o Facebook. Às vezes quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai para a vizinha, que nem Jesus não tem. A gente vai para a casa do compadre, da comadre, que não sabe nada sobre Deus, que não conhece os caminhos de Deus. E muitas vezes a gente se sujeita ao conselho de pessoas que têm menos do que nós, que conhecem a Deus só de ouvir falar. Jó, depois de tudo que passou, e nós temos que aprender essa lição, que perder também nos ensina a conhecer a Deus. Depois de tudo que ele passou, ele disse: antes eu só te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Aleluia. Na hora da dor, na hora da perda, na hora da angústia, na hora da necessidade, Deus quer que você o conheça mais profundamente. Na hora da angústia, da perda e da necessidade, Deus deseja se revelar a você de uma forma especial. Nós vemos o profeta Elias, quando ele disse para o rei Acabe: vai chover. Havia uma seca na terra, e ele diz para o rei Acabe: prepara a tua carruagem, porque vai vir chuva. Se você não ir embora, a chuva vai te apanhar no caminho, e vai ser muita chuva. E tremendo, porque ele libera essa palavra, e ele vai fazer o quê? Vai para casa assistir uma série. Ele vai para casa assistir Grey's Anatomy, The Walking Dead. Ele libera essa palavra profética e ele vai para casa jogar um futebolzinho no videogame, assistir o time dele. É isso? Não. Ele libera a palavra. E é aqui que nós muitas vezes falhamos. Porque a gente vem aqui e a gente libera palavras proféticas, e eu creio nisso. Eu quero dizer para você que há poder na oração de um justo. Aleluia. A oração de homens e mulheres de Deus, a oração da igreja do Senhor, faz com que as portas do inferno sejam escancaradas, para que as vidas sejam de lá saqueadas e trazidas para o reino da graça de Deus. Agora não adianta liberarmos a palavra, porque se o profeta Elias tivesse liberado a palavra e ficado em casa, talvez seria só mais uma palavra. Quantas vezes eu e você recebemos a palavra do pastor, recebemos uma palavra diretamente do trono de Deus, e nós voltamos para casa com aquela palavra: agora vai dar, agora vai, adeus crise, acabou o coronavírus, chega, recebo, amém, glória a Deus. Só que a gente só recebe, e a gente não faz mais nada. A gente recebe a palavra no domingo, na terça-feira a gente nem lembra mais o que foi que o pastor falou mesmo. Eu não sei, mas ele falou alguma coisa muito bonita. Era de Deus, porque eu me arrepiei. Mas o profeta, ele liberou aquela palavra, e ele foi para o monte orar a Deus. Eis aí a diferença. E sabe como que ele orava? A Bíblia diz, e eu não estou estabelecendo aqui um modelo de como você tem que orar. Você tem que orar. Você tem que orar. Não importa se sentado ou em pé ou de joelhos, não importa, você tem que orar. O profeta vai para o monte orar, e ele especificamente, a Bíblia diz que ele colocava seu rosto entre os joelhos, ele se inclinou, e ele colocava seu rosto entre os joelhos, e assim ele clamava para que aquela palavra que ele liberou de forma profética fosse assinada pelo Senhor, aleluia, ativada pelo Senhor no reino do Espírito. E a Bíblia diz que ele orou insistentemente.
ele tinha um auxiliar, ele tinha um servo, ele tinha um ajudante, ele tinha alguém na volta dele. E você sempre tem alguém na sua volta, mas toma cuidado com aquilo que é proferido pela boca das pessoas que andam ao seu redor. Cuidado, porque o profeta estava ali orando. E o ajudante dele veio e diz assim: não tem nada no céu. Em outras palavras, pastor, ele estava dizendo assim: está adiantando nada não. Não está funcionando, profeta. O profeta dizia para ele: sobe lá de novo. Vai lá e olha para o céu se já tem alguma coisa, algum sinal de chuva. Quando o menino saía, ele colocava de novo o rosto entre os joelhos e clamava. Por quê? Porque havia uma palavra de Deus que foi liberada através da boca dele. E ele estava inclinado diante daquele que podia assinar essa palavra, confirmar essa palavra. E vinha o ajudante e dizia: tem nada. E a Bíblia diz que assim se repetiu por 6 vezes, até que na 7ª vez, o menino chega e diz assim: para não dizer que não tem nada, tem uma coisinha assim, mais ou menos do tamanho da mão de um homem. O profeta se levanta. Eu imagino essa cena. Ele se levanta e faz assim, sacode o pó. E ele diz para o seu auxiliar, para o seu ajudante: corre e diga para o rei que está chegando a hora da chuva. Eu quero te dizer, está chegando a hora da chuva sobre esta cidade, sobre esta igreja. A chuva de Deus, a resposta das suas orações. Está chegando a hora, está chegando o momento. Continua, persevera, continua se inclinando, continua se curvando, continua prostrado. Aleluia. E ele diz: vai lá e anuncia para o rei que se ele não se apressar, a chuva vai pegar ele no caminho. E sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito de Deus deu ao profeta Elias tanta força, que ele conseguiu correr adiante da carruagem do rei. Eu quero dizer para você que Deus não te deixa para trás. Quem tem Jesus anda na frente, irmãos. Porque nós temos o Espírito Santo. Isso é um fato na vida da igreja. A igreja do Senhor precisa andar à frente. Mas nós vemos esses grandes homens prostrados, inclinados diante de situações que eles não sabiam como resolver. E eu não estou dizendo que Jesus não sabia. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus não sabia o que fazer? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou sim afirmando que talvez ele estivesse inclinado, pedindo a Deus a melhor estratégia, pedindo ao Pai a melhor forma de reagir. Porque às vezes eu e você sabemos exatamente o que temos que fazer, só não sabemos como. Às vezes nós sabemos o que temos que dizer para um filho, só não sabemos como. Às vezes nós sabemos o que precisa ser feito no casamento, só não sabemos como. E Jesus, eu creio, ele sabia exatamente o que tinha que fazer, mas talvez ele estivesse inclinado, buscando naquele momento a melhor maneira, a melhor estratégia, a melhor forma para fazer aquilo com sabedoria, para responder de maneira que o nome do Pai fosse glorificado. Diante de situações difíceis da nossa vida, nós às vezes sabemos fazer tudo, só nós não sabemos orar. Não nos curvamos, não nos inclinamos. Mas Jesus sabia se inclinar. Em muitos momentos de seu ministério, nós vamos ver Jesus prostrado em oração, inclinado em oração. No Getsemane, ele sofria em oração e ele estava inclinado, prostrado diante de Deus. Quando ele se inclina, quando ele se prostra, quando ele se curva,
Ele está assumindo uma posição de humildade. Essa prostração, esse quebrantamento, era feito diante de Deus, diante do Pai. Essa atitude de Jesus nos demonstra, nos ensina qual o caminho que deve ser tomado quando nós estamos em situações em que nós não sabemos como agir. Eu não creio que Jesus fora pego de surpresa, mas nós somos pegos de surpresa. Por situações da nossa vida que a gente fica assim, e agora? Como que eu faço para resolver essa situação? A diferença é que nós erramos, mas Jesus não podia errar. Tem situações da nossa vida que a gente não pode errar. Eu sempre digo e eu sempre ensino isso aos meus filhos. Não vai mudar nada a cor que você colocar na camisa. Hoje eu vou de azul, amanhã eu vou de branco, outro dia eu vou de preto. Azul, preto e branco, boas cores. Há controvérsias, dizem alguns. Mas isso não muda nada. Que cor eu vou pintar minha casa esse fim de ano, que as pessoas costumam fazer isso? Não vai mudar nada. Agora, entregar a sua vida a Jesus, ou abandonar Jesus, vai mudar tudo na sua vida. Ser permanente nas suas decisões de fé, ou desistir delas, vai mudar tudo na sua vida. Insistir e permanecer em oração por um propósito, ou desistir dele, mudará tudo na sua vida. Tem orações, irmãos, que não mudam nada na nossa vida, sinceramente. Eu já vi pessoas orando e dizendo: Deus, faz o meu time ser campeão. O desespero era tão grande. Isso não vai mudar nada na sua vida. Mas eu olho para o Novo Testamento e eu vejo um bandido em uma cruz, ao lado do mestre. E aquele homem faz uma oração de 30 segundos. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquela oração de 30 segundos mudou não só a vida, mas mudou a eternidade. Aleluia! Quando você toma o caminho da prostração, da inclinação, quando você toma o caminho da oração, você tem chances maiores de acertar. A segunda resposta de Jesus, eu já estou caminhando para o final, foi escrever na areia. Ele se inclina e ele começa a escrever, e ninguém sabe o que Jesus escreveu. Ninguém sabe o que ele escreve ali, não diz na Bíblia. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que ele escreveu os mandamentos do Senhor. Por uma razão muito simples. À medida que ele está escrevendo, ele levanta os seus olhos, todo mundo está olhando para o que ele está escrevendo, e aquele povo conhecia a lei, conhecia os mandamentos, e à medida que ele vai escrevendo, ele levanta os olhos e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver erro, que atire a primeira pedra. Quem estiver limpo 100% diante dos mandamentos, diante de Deus, então seja o primeiro. Vamos lá, atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum erro. E a Bíblia diz que um a um vai saindo, vai abandonando as pedras e se vão. Tudo parecia um plano perfeito, até que Cristo dá uma resposta inesperada. Eu quero dizer para você que nessa noite, se você se inclinar para o Senhor, se nessa noite você se curvar para o Senhor, se nessa noite você reconhecer a vontade de Deus para a sua vida, você sairá daqui com respostas inesperadas. Você sairá daqui com um milagre de Deus na sua vida.
Você sairá daqui com uma direção nova de Deus para a tua vida. Talvez aquilo que é óbvio, mas os teus olhos não viram. Talvez a resposta já esteja na tua vida. Talvez você já tenha recebido inclusive o milagre e ainda não se apercebeu. Mas nessa noite os teus olhos vão se abrir. Não perca a fé. Não perca a esperança. Eu convido você a terminar essa palavra olhando comigo para esse cenário de cima. Olhe comigo para esse cenário de cima. Na cabeça dos fariseus, esse era o plano perfeito para acusar Jesus. Monta o cenário. Na cabeça da mulher adúltera, tudo estava acabado. Ela sabia qual era o final. Nós às vezes até sabemos qual será o final, até que Jesus surge e Ele muda o final das coisas na nossa vida. Aquilo que é o fim se torna um recomeço, porque Jesus é um fato novo na nossa vida. Jesus é um fato transformador na nossa história. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é aquele que tira um menino de 13 anos do meio de uma família de traficantes, estupradores, de um pai abusador de filhos, e o transforma em um pastor. Jesus ainda é o mesmo hoje. Jesus continua sendo o mesmo que tirou um menino de 13 anos de uma casa cheia de prostitutas que eram suas irmãs, de um pai que coabitava com as próprias filhas. Aleluia. E Jesus tira esse menino de lá e o transforma num pastor. Jesus continua o mesmo. Jesus é um fato novo na tua casa, na tua família, na tua vida. Incline-se para Ele. Olhe comigo de cima para baixo. Na cabeça daquela mulher adúltera tudo estava terminado, não tinha mais chance, não havia saída. Ela conhecia a lei, ela sabia qual era a sentença. Na cabeça do diabo, Jesus teria sua reputação destruída. A mulher teria sua morte confirmada. E os fariseus continuavam, ou continuariam, cegos pelo seu orgulho. Mas na cabeça de Deus, e a cabeça de Deus, a mente de Deus, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 11:34. Quem conheceu, Romanos 11:34, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Na mente, na cabeça maravilhosa, extraordinária de Deus, nos pensamentos de Deus, Deus transforma as difíceis situações em bênçãos. E as grandes lutas da nossa vida, as mais terríveis lutas da nossa vida, Ele transforma em inesquecíveis vitórias. Diante de todo esse cenário, estava tudo pronto. Era uma destruição total anunciada. Mas Deus estava pensando outra coisa. E veja como Deus trabalha. A Bíblia Sagrada afirma que desde os tempos antigos nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, porque Ele é um Deus que trabalha a favor daqueles que esperam nele. Veja como Deus trabalha. Deus precisava de uma evangelista. Deus precisava de alguém para ajudá-lo na pregação do evangelho da graça. E esse alguém não podia ser alguém de conhecimento teórico. Tinha que ser alguém que experimentasse essa graça. Oh, aleluia! Jesus precisava, Deus queria alguém que tivesse autoridade para falar: eu fui perdoada,
Eu fui restaurada, minha vida foi transformada. Veja como Deus trabalha. O diabo acha que tinha vencido, os fariseus acham que tinham vencido, mas Deus estava pensando outra coisa. Eu quero dizer para você que sobre essa situação difícil da sua vida, Deus está pensando outra coisa. Deus está pensando outra coisa para o teu casamento, outra coisa para a tua família. Então Deus olha para essa mulher adúltera e Deus conclui: essa é a mulher, é a pessoa ideal. Centenas de pessoas naquela região precisavam ouvir de um Deus misericordioso. Na prática, eles precisavam ouvir essas boas novas de alguém que tivesse vivido essa experiência. Eles precisavam conhecer a força do perdão. Então os olhos do Senhor caíram sobre aquela mulher adúltera. É ela. Mas tem um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então ela precisava de quem? Jesus. Aí eu te faço uma pergunta: se aquela mulher continuasse adulterando, ela iria procurar Jesus? Sim ou não? Se continuasse dando certo os esquemas dela, ela ia procurar Jesus? Está vendo por que muitas vezes nós adoecemos? Está vendo por que muitas vezes surgem problemas e a gente diz: mas por quê? Se tudo continuasse normal na vida daquela mulher, ela continuaria caminhando pelo mesmo caminho e fazendo as mesmas coisas. Ela não iria procurar Jesus, mas Deus a queria. Então Deus pega os fariseus que pensam que são os espertos. Eu sei que a gente não pode se tocar, mas deixa eu lhe usar como exemplo só agora, rapidão. Jesus pega o Senhor Deus pega os fariseus, e eu vou fazer o papel do fariseu. Mas não te alegra muito, porque você vai ser a mulher adúltera. E Deus pega o fariseu e leva até a mulher adúltera. O fariseu não sabe, mas Deus está dando uma ordem: você vai ser um instrumento hoje para levar a minha escolhida até o meu filho. Então o fariseu vem e pega a mulher adúltera. Me dá sua mão aí, varão. E ele leva. Desculpa, foi muito forte? Tá bom. Mas ele não somente leva, como ele conduz. Não machucou, né? Ele conduz. E mais que isso, ele joga. Não vou te jogar. Pode sentar. Eles a jogam aos pés do mestre. Eu quero te dizer uma coisa muito séria: existem coisas na nossa vida que nos jogam aos pés de Deus, e nós achamos que é o diabo. Não, meu irmão, não é o diabo, é Deus que está trabalhando para que você encontre o seu lugar. O único lugar que você tem que estar é aos pés do Salvador. Aleluia! Aleluia! Deixa que o diabo pense o que quiser. Deixa que o diabo diga o que quiser. Você tem um dono, você tem um Deus, você tem um Senhor que cuida e trabalha a teu favor. Os céus conspiram ao teu favor, porque Jesus abriu o céu para mim e para você. Entenda. Entenda. Todo mundo, irmão, estava pensando que acabou, mas Deus estava pensando de outra maneira. E agora Jesus faz com que todos os acusadores vão embora, e a mulher de adúltera passa a ser uma anunciadora de uma nova esperança, de uma nova vida. Eu acho que se Jesus ali tivesse encerrado o seu ministério, já estaria concluído. Se depois desse fato Jesus fosse para a cruz, estava de bom tamanho.
Aleluia. Entenda como Deus está trabalhando na tua vida. Não há nada perdido para aquele que anda na presença de Deus. Não há nada perdido. Deus está vendo tudo isso de outra maneira. Não se importe com o que digam. Não se importe com o que parece. Não, mas parece que é o meu fim. Calma. Deus continua no controle. Deus continua no trono. Deus continua governando as nossas vidas. Deixa nessa noite Deus fazer o que lhe apraz. Qual é a atitude que você tem que ter? Se inclina. Se rende. Mãos levantadas, por exemplo, significa entrega. Rendição. Se chega um marginal em algum lugar e anuncia um assalto, o que as pessoas fazem? Com isso elas estão dizendo: eu me rendo. Se chega a polícia e ataca você na madrugada, o melhor que você tem a fazer: estou aqui, eu me rendo. Eu conheci uma pessoa uma vez, um irmão, que ele era muito crítico, amado meu, mas muito crítico. E a gente era bem pobre, eu era solteiro naquela época. E aí a gente ia no culto e o pastor Roberto Plancanoso dizia assim: levante as suas mãos para adorar a Deus, aquela coisa toda. E ele dizia assim: não vou levantar a mão porque Deus não precisa disso, isso é exagero, isso é coisa, né? E ele era assim, todos os cultos. Ele não levantava a mão para nada. Aí um dia acabou um culto de sábado e a gente ficou ali enrolando com a juventude. E estamos voltando para casa tarde da noite a pé. E parou um magrão de bicicleta. O magrão só parou do lado. Quando ele botou a mão assim na cintura, o cara fez assim, ó. E o cara disse assim: que, cara? Levanta, tu tá ficando louco? E o cara começou a olhar para o lado: tá ficando louco? Te levanta! E o cara se assustou tanto e saiu correndo de bicicleta e foi embora. E eu disse assim: ah, bonito. Para o Senhor tu não levanta as mãos, mas para o assaltante tu te rende. Então levante-se diante do Senhor, levante as suas mãos. Aprenda o caminho da inclinação, da entrega. Quando você faz isso, naquela fração de segundos, o Espírito Santo refrigera a tua alma. O Espírito Santo clareia a tua visão. O Espírito Santo te traz entendimento. Que coisa extraordinária. Eu quero convidar você a se colocar em pé enquanto nós vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. E eu quero te convidar a fazer essa entrega nessa noite. Eu quero convidar você a expressar essa entrega. O ministério de louvor pode começar a adorar o Senhor. Enquanto nós vamos ministrando, eles vão cantando e adorando. E eu quero que você ache um jeito. Você sabe o jeito de se entregar. Se o seu jeito for levantando as mãos, levante. Se o seu jeito for se inclinar, se incline. Se o seu jeito for dobrar os joelhos, faça isso. Você está na casa de Deus, na casa do Pai, mas encontre um jeito de render-se. Aleluia! Levante a sua voz, vai! Te adorar, Senhor. Vai se rendendo, vai se entregando.